Sabendo que as águas caem nas serras e escorrem em direção ao mar, você que é de Nova Friburgo e cidades da região, sabe por onde passam as águas dos rios de sua cidade? A senhora sabia que aqui é o encontro dos rios Santo Antônio e do Cônego, exatamente nesse ponto? É? Não sabia. Mas a senhora sabe que a partir daqui então é o Bengala. É o Bengalas. Onde a senhora acha que esse rio vai parar? Qual é o caminho desse rio? Olha, sei lá, acho que passa Bom Jardim, vai por ali fora, não vai? Porque eles vai toda a vida, né? Vai encontrar com outros rios que, né? Por ali fora que vai. A senhora já ouviu falar no Rio Grande? Não. Você tem ideia para onde esse rio vai? Não, não faço ideia. Nunca parei para pensar. Você já ouviu falar do Rio Grande? Não. O Bengala vai para Bom Jardim, né? Aí vem Cantagalo, Gordeiro e acho que chega, encontra lá mais para frente, para Itaucara, esses lugares? Não. Qual seria o Rio Grande? Até onde eu sei, ele chega a Bom Jardim, né? O máximo que eu sei. Dali para lá, não desconheço. Você já ouviu falar no Rio Grande? Já ouvi falar. Acho que é Rio Grandina, onde ele passa, ou não? Rio Bengalas e pegou, né? Entendeu? Que direção ele Direção lá para Bom Jardim, né? Aqueles cantos para lá. Entendeu? A senhora ouviu falar do Rio Grande? Rio Grande não. Rio Grande não. Mas se eu te disser que o Rio Bengalas vai encontrar... você já ouviu falar do Rio Grande? Já ouvi falar do Rio Grande. Se eu te disser que o Rio Bengalas vai se encontrar com o Rio Grande na altura de Bom Jardim, o Rio Grande vai se encontrar com o Negro na altura de São Sebastião do Alto, vai formar o Rio dos Rios. Em São Fidélis, o Rio dos Rios vai desaguar no Paraíba do Sul e o Paraíba do Sul vai desaguar em Atafona, no mar. Como é que você vê toda essa trajetória dele? Bom, você me passou uma informação aqui super importante. E a informação valeu muito, valeu muito. Eu vou até, se tivesse um papel, eu até anotava aqui agora, né? Não faço ideia. Eu acredito que deva ir para Bom Jardim e seguir adiante. Agora, exatamente para onde vai, não faço ideia. Nunca parei para pensar. Rio Grande, acho que não. Acho que nunca ouvi, não. Este documentário tem exatamente o propósito de contar essa história. Do alto da serra até o encontro do rio com o mar. Qual é o caminho que as águas da bacia hidrográfica do Rio dos Rios realizam até se encontrar com o mar? O caminho das águas da nossa região inicia-se no Altíssimo do Caledônia, maciço de granito do município de Nova Friburgo, que eleva-se a 2.257 metros acima do nível do mar. É o segundo ponto mais alto da Serra do Mar. Apenas o pico maior dos 3 picos em Salinas, igualmente em Nova Friburgo, é mais alto que o Caledônia. Nesta montanha existe um ecossistema especial, com fauna e flora rara adaptada ao peculiar clima existente no alto dessas montanhas. Esse ecossistema é chamado de campo de altitude. O Caledônia é o divisor de águas de 2 bacias hidrográficas. Uma onde as águas correm em direção à Baía de Guanabara, através do município de Cachoeiras de Macacu. E outra onde as águas correm para dentro do continente, em direção ao Rio Paraíba do Sul.
contaremos o caminho percorrido pelas águas que correm em direção ao interior do continente, ou seja, contaremos a história das águas da bacia hidrográfica denominada Bacia do Rio dos Rios. O Rio Grande, que nasce em Nova Friburgo, juntamente com o Rio Negro, que nasce em Duas Barras, são os principais rios formadores desta região hidrográfica do Rio dos Rios. O Rio dos Rios é formado pelo encontro do Rio Grande com o Rio Negro. A partir dessa união, o rio passa a ser chamado de Rio dos Rios, até se encontrar com o Rio Paraíba do Sul. Para contarmos a história por onde passam as águas do Rio Grande, iniciamos do Alto do Caledônia, onde podemos visualizar todo o Vale de São Lourenço, região onde localiza-se a nascente do Rio Grande. De lá, também é possível ver o Vale do Rio Bengalas, que é um importante afluente do Rio Grande. O Vale de São Lourenço, no município de Nova Friburgo, é uma região de uma beleza extraordinária. A bacia possui suas cabeceiras protegidas por exuberantes florestas rasgadas, por maciços de granito, característicos dessa região montanhosa. E é nesta região espetacular que nascem as águas do Rio Grande. Toda esta região de cabeceira está protegida pela Unidade de Proteção Integral do Parque Estadual dos Três Picos, que é gerenciada pelo Instituto Estadual do Ambiente, INEA. O Vale de São Lourenço tem como moldura, de um lado o Caledônia e do outro os Três Picos, formando um cenário único e magnífico. A presença abundante de florestas na cabeceira dessa bacia proporciona a produção de uma água límpida e de qualidade extraordinária. As florestas dessas serras são realmente fábricas de água, pois proporcionam a retenção da água da chuva que infiltram no solo e depois são lentamente liberadas. Assim que as águas começam a sair desta área da floresta, passam a ser utilizadas pelo homem nas suas necessidades básicas e principalmente na produção agrícola local. É a região mais importante na produção de verduras do estado do Rio de Janeiro, com expressiva produção agrícola familiar. É responsável por abastecer as cidades próximas e a região metropolitana do Rio de Janeiro. Com o avanço tecnológico da agricultura nas últimas décadas, a utilização da água passou a ser realizada de forma mais intensa. Aumentou-se e muito o acesso a bombas e a tubulações para irrigação. Ou seja, a agricultura passou a utilizar mais água. Outro grave problema na região é a utilização intensa de agroquímicos, que são os agrotóxicos e fertilizantes artificiais. Os agrotóxicos, como inseticidas e herbicidas, por serem venenosos, promovem danos ao ecossistema e à saúde do ambiente e, consequentemente, também à saúde do homem do campo e da cidade. Além disso, incorporam essas substâncias nocivas na água que mais cedo ou mais tarde irão estar nos rios. Já os fertilizantes químicos enriquecem artificialmente o solo com muitos nutrientes. As águas das chuvas carregam esses nutrientes para cursos de água até que se acumulam em ecossistemas aquáticos de lagos, provocando o fenômeno de eutrofização, que degrada a qualidade da água, alterando completamente a vida daquele ecossistema. Após sair da área urbana de Nova Friburgo, as águas do Rio Bengalas vão em direção ao município de Bom Jardim, e no limite destes municípios, ele se encontra com o Rio Grande. No Brasil, a maior parte da matriz energética é hidroelétrica, ou seja, gerada pela água dos rios, e as águas do Rio Grande também são utilizadas para isso. Após passar pelo município de Bom Jardim, as águas do Rio Grande formam um marco geográfico que estabelece os limites políticos dos territórios dos municípios de Cordeiro, Macuco, Trajano de Moraes, Santa Maria Madalena, São Sebastião do Alto e São Fidélis. O Rio Grande
é o marco geográfico que delimita os municípios de Santa Maria Madalena, na margem direita, e de São Sebastião do Alto, na margem esquerda. Em sua margem direita, desaguam as águas do rio Macapá. A partir deste ponto, passa a ser território do município de São Fidélis, enquanto na margem esquerda continua o município de São Sebastião do Alto. Os rios continuam correndo e marcando os limites territoriais destes dois municípios até que as águas do Rio Grande se encontram com as águas do seu rio-irmão, o Rio Negro. O Rio Negro é um importante rio da região hidrográfica e que tem suas águas nascidas nas serras do município de Duas Barras. Após o afloramento de suas águas nas florestas existentes no alto das serras, que dividem o município de Duas Barras com Nova Friburgo e Sumidouro, as águas do Rio Negro passam por regiões de produção agropecuária, onde, apesar de ainda possuírem florestas, já apresentam paisagem predominante de pasto. Com isso, o solo fica exposto à erosão, que resulta em alterações na qualidade da água drenada na microbacia. O processo de erosão do solo está presente em todos os municípios da região hidrográfica. Neste trecho, fica evidente a alteração na qualidade da água que pode ser verificada a olho nu, através da perda de transparência ou aumento da turbidez, devido principalmente à presença de sedimentos originados pela erosão do solo. Assim que essas águas entram nas áreas urbanas, a qualidade delas ficam mais comprometidas. Os rios nesses trechos urbanos servem como uma latrina a céu aberto, onde todo o esgoto doméstico é despejado diretamente no rio. Esse impacto fica evidente com a alteração da cor da água. Ela fica mais cinzenta, além de aumento da turbidez e a presença de cheiro fétido. Após passar pela área urbana de Duas Barras, as águas do Rio Negro seguem em direção ao município de Cantagalo. Esta região hidrográfica do Rio dos Rios, onde estão os municípios de Cordeiro, Cantagalo, Macuco e São Sebastião do Alto, é muito comum encontrar grandes vales completamente desprovidos de floresta e com graves sinais de erosão. Historicamente, essa alteração da paisagem aconteceu com a substituição das florestas pelo plantio do café no século XIX. O declínio da produção de café é consequência direta da degradação do solo na região. Enquanto o solo na região mantinha sua fertilidade, a cultura do café ostentava sua riqueza. Com a degradação do solo, a cultura igualmente declinou. O declínio, na realidade, é de todo o ambiente que passa a ficar mais pobre, inclusive pobre de água. Um bom exemplo disso é a entrevista de um antigo proprietário de uma fazenda de café do século XIX. A água na nossa região ela diminuiu muito. Realmente esse rio aqui, ele era forte. Eu mergulhava ali nele. Hoje para passar um cachorro que não molha nem o rabo. Olha só, essa água, ela diminuiu muito. Inclusive, nós temos uma roda d'água aqui, que ela, com o gerador, ela tocava o gerador e fornecia água para a propriedade, para a fazenda. Hoje não tem como mais, entendeu? Tinha um moinho de pedra ali, para moer o milho, fazer o fubá ou a canjica, também, hoje em dia, é impossível. Mas agora, para a pecuária, ainda dá para tocar.
as PCHs são intervenções humanas que provocam grande impacto ambiental. Ao construir uma barragem de concreto, onde as águas do rio ficam represadas para poder gerar energia, modificações importantes acontecem na dinâmica da água do rio. A primeira e mais evidente é a alteração de água de ambiente lótico, ou seja, águas de corredeiras transformadas para um ambiente lêntico, isto é, com águas mais calmas e paradas. Esta alteração na dinâmica da água tem um desencadeamento em toda a dinâmica da vida neste rio. Isto ocorre porque organismos que antes viviam no ambiente de corredeira não conseguem mais viver no novo ambiente de águas paradas. Todo mundo que mora aqui, eu acho que se sente até prejudicado por causa dessa barragem, por causa que os peixes eles não costumam andar mais, como tinha peixe no rio. Antes a gente ficava aqui no rio, a gente ficava vendo os peixes, o peixe passava andando, passava correndo, peixe aqui, daqui você via peixe brincando na praia de areia, você via peixe numa pedra. Hoje em dia você vê muito pouco. E eu acho que a barragem influenciou muito nisso, porque ao mesmo tempo hoje o rio está cheio, mas amanhã eles vão prender a água, o rio está lá embaixo. O encontro dos rios Negro e Grande é onde há a formação do Rio dos Rios, no ponto em que as águas do Rio dos Rios se encontram com as águas do Paraíba do Sul, marca o limite da região hidrográfica do Rio dos Rios. Mas é muito mais do que um simples encontro de dois rios. É um encontro das águas que passaram parcialmente pelos municípios de Nova Friburgo, Trajano de Moraes, Santa Maria Madalena e São Fidélis, e passaram pelo território inteiro de Bom Jardim, Duas Barras, Macuco, Cordeiro, Cantagalo e São Sebastião do Alto. E nesse ponto, encontram-se com as águas que passaram por parte dos territórios fluminense, Mineiro e Paulista. Portanto, as águas presentes na foz do Rio dos Rios trazem todas as marcas impressas pela ação do homem ao longo de todo o caminho percorrido. Isso reflete como a sociedade que vive em sua bacia hidrográfica se relaciona com seus rios. Após o encontro, as águas da região do Rio dos Rios, que iniciaram sua trajetória lá nas nascentes no alto das montanhas de Nova Friburgo e de Duas Barras, seguem o seu inevitável curso de encontro com o mar, através do leito do Rio Paraíba do Sul. Depois de passar por São João da Barra, as águas seguem, finalmente, ao final de sua jornada. É na localidade denominada Atafona que o Rio Paraíba do Sul se encontra com as águas do mar. Depois de percorrer centenas de quilômetros, de passar por regiões preservadas e poluídas, de ser utilizada em uma fábrica ou como bebida para pessoas, de receber cargas e mais cargas de esgoto e outros poluentes, enfim, essa água se mistura com a água salgada do mar. Pois água é vida, água é futuro, água é você.